Então é isso. Esse movimento tenentista foi feito então por jovens oficiais do exército, se opondo à política dos fazendeiros, né, na república oligárquica, falando em criação de uma justiça eleitoral, voto secreto, fim da censura, imprensa, contra a corrupção, querendo uma centralização política, visto que havia esses mandos e desmandos dos coronéis, ou seja, o fim da política oligárquica. Era um movimento que não tinha, além disso, uma cara de partido, né? Não era um partido político. Também não unia o povo em torno disso, né? Como se eles fossem mostrar ao povo o que estava acontecendo, mas não se preocuparem em organizar o povo, tá? Para a luta, ou para a revolução, ou por alguma coisa assim, mas em mostrar. Porque como militares eles tinham ainda aquela ideia de salvadores da pátria, vamos dizer assim, né? Que eles tinham. Mas era um movimento radical, porque eles estavam fazendo tudo isso utilizando a luta armada. Bom, como é que acontece isso? Então você tem aí os movimentos chaves, né? Os principais movimentos aí do que se chamou o tenentismo. O primeiro é a revolta dos 18 do Forte, ou a revolta do Forte de Copacabana. Esse movimento acontece na transição, né, para a entrada do governo Arthur Bernardes. O que ele quer é que o Arthur Bernardes não tome posse, para impedir a posse do Arthur Bernardes. Além do Forte de Copacabana, eles têm o apoio do Forte do Vigia e da Escola Militar. O comando está justamente com o filho do Hermes da Fonseca, o Marechal Euclides da Fonseca. Quer dizer, ele não era marechal ainda, marechal é o pai dele. Ele que comanda essa revolta. Cara, eles tomam, né, sublevam o forte, mas eles não conseguem fazer muito mais do que isso. Tá? Vai ficar lá o dia na luta, a manhã toda, aqueles disparos e tal. Eles são em mais de 300, se não me engano, 301, né? Os 300 do forte, né? Mas a resistência vai ser muito grande por parte do governo. Aí o próprio Euclides abre lá o quartel, fala, ó, quem quiser ir embora vai. Então desses 300, quase todos vão embora, sobram 29, inclusive o Euclides. Aí ele vai conversar, né, com o representante do governo, ver o que fazer, não sei o que, acaba ficando preso, né? Sobram 28 e eles vão para as ruas. Mas nesse ir para as ruas, com as armas, enfrentar as tropas, muitos desaparecem, se escondem ali e tal, sobrando 18 do forte, tá? Inclusive um é um civil que pega uma arma e adere ao movimento ali mesmo. E eles vão ser massacrados, né? 2 vão ficar vivos, os outros todos aí são mortos. Mas veja, o principal mérito aí, vão ser colocados como heróis e vão tornar público. A questão não era só interna nos quartéis, eles transformam aquilo que podia ser uma questão interna do quartel ali, contra o presidente, porque não gosta do marechal, não sei o quê, mas coloca isso para a rua. Então mostra uma insatisfação que não vai ficar só nisso. Tá? O primeiro movimento é de 1922, portanto você viu que é no Rio de Janeiro. Teve um movimento em 1923, nosso texto até não trata muito dele, mas é feito lá no Rio Grande do Sul, contra a política do próprio Rio Grande do Sul. Os militares se voltam contra a posse de Borges de Medeiros, que já estava sendo candidatado aí para o 5º mandato. Todo lugar não podia, tá? Você se reeleger, mas lá no Sul podia.
Então eles se revoltam tal, e não conseguem muito mais, né, a posse do Medeiros. Ele vai ser o governador, mas a reeleição acaba. Tá? Mas veja, desses elementos aqui vai surgir a coluna Prestes. Porque em 24 acontece a revolta em São Paulo, dos tenentes de São Paulo. Ele tem o apoio, inclusive, do Juarez Távora, do Nilo Peçanha, tá? E eles tomam o palácio do governador, eles tomam os pontos estratégicos de São Paulo, dá a entender que vão conseguir tomar a cidade e, a partir daí, o Estado, tido como o mais rico da nação, mas a resistência não vai demorar também, vai aparecer aqui e eles vão acabar se entregando. Veja, lá na revolta do Forte de Copacabana também morreram pessoas que não eram os próprios militares ali, tá? Porque houve tiro, tudo quanto é lado, então atingiu casa, pessoas, morreram vários civis naquele episódio. Aqui também teremos mortes, confronto, etc. Parte desses militares paulistas rompem o bloqueio, conseguem sair da cidade. O governador já tinha fugido, eles conseguem fugir da cidade, vão em direção ao sul, e ali na área de Foz do Iguaçu, mais ou menos, conhece lá? Já viu Foz do Iguaçu? Vai lá, cataratas, merece conhecer aquelas maravilhosas cataratas. De qualquer forma, naquela área ali, eles vão encontrar os gaúchos e vão formar uma coluna. Coluna Miguel Costa, Carlos Prestes. Miguel Costa era quem liderou os paulistas. Entre outros que lideraram, que chegou com a coluna. Mas não fala essa coluna Prestes? Porque a partir daí eles vão fazer, percorrer 24 mil quilômetros do Brasil todo. A maior coluna revolucionária da história foi essa. Ganhou repercussão internacional, inclusive. Mas nesse processo, o líder, de fato, vai ser o Luiz Carlos Prestes, o capitão Luiz Carlos Prestes, que vai ter reconhecimento internacional, lá em Moscou, lá não sei lá onde. E nesses 24 mil, percorrendo o Brasil todo, tem qualquer mapa aí mostra isso, você só pode perceber que não é pouca coisa, nunca teriam perdido, aquele negócio todo. E eles vão mostrando, a ideia é mostrar ao povo o que o governo faz. Tá? E com isso também eles vão tendo contato com o povo. Né? Tem relatos interessantes do Prestes, ele fala assim, fomos em lugares onde as pessoas plantavam o que eles iam comer, utilizando faca, porque não tinham sequer instrumento de trabalho, de lavoura, né? Estava lá para poder e tal, viram muita miséria, reforçaram essa ideia de que precisava mudar esse Brasil, entre aspas, desconhecido das grandes cidades, precisava ser mais visível. E eles vão fazer. Diz que até tem uma tentativa de confronto de Lampião, o padre Cícero convoca lá o Lampião para lutar contra o Carlos Prestes, dá a ele o título de capitão. O Lampião fica meio assim, depois ele fala, essa aqui acho que é fria, né? Não fala assim, mas ele acaba não indo. Quando vai acabando o governo do Arthur Bernardes, eles vão também indo embora, vão se exilar ali na Bolívia, ou no Paraguai. Então, nós mostramos aí, então, essa resistência dos tenentes na coluna Prestes, etc. Tá? O Luiz Carlos Prestes vai ganhar admiradores no mundo urbano. Inclusive esses modernistas, tal. Ele era chamado de o Cavaleiro da Esperança. Tá? Voltaremos ao Prestes mais à frente, porque quando tivermos aqui a Revolução de 30 e, sobretudo, o governo Vargas. E o último item que nós temos aqui é justamente a Revolução de 30. Então não tem que explicar bem rapidamente por causa do nosso tempo, mas
você vai entender. Primeiro há uma discussão se foi uma revolução, se foi um golpe, o que foi isso. Tá? Então depende muito da linha que você pega, mas o termo Revolução de 30 virou um conceito histórico. Tá? Seria o fim, que foi a Revolução de 30? O fim da República das Oligarquias, o início do governo Vargas, ou da era Vargas. Como é que aconteceu isso? Por quê? Bom, porque nós já vimos, estamos vendo esse monte de crise aqui que está acontecendo, esse enfraquecimento das oligarquias, essas mudanças da década de 20. Ficou claro isso? Ficou. Aí você pega um momento especial aqui, que foi a crise de 1929. A crise de 29, que nós vamos ver no outro momento, até já vimos, né? Vamos pegar só o que nos interessa, ela vai influenciar o Brasil. Justamente porque os norte-americanos não vão comprar o nosso café, então nós vamos ter aqui a quebra daquela política de valorização do café, o convênio de Taubaté. Então nós estamos quebrados economicamente. Então a crise de 29, ela provoca aqui um rompimento, uma crise econômica, que é essa, do nosso principal produto, que é também da elite que governa e tal. E uma crise política. Por quê? Quem governava o Brasil era Washington Luiz. Isso, aquele que apoiou para depois ser candidato, é o próprio. Washington Luiz, mesmo que nasceu no Rio, nasceu em Macaé, ele era paulista no sentido político. Tá? Fez sua carreira aqui. Então, dentro da política do café com leite, o Washington Luiz deveria entrar em acordo com Minas Gerais e aí ver quem iria governar. Poderia ser um outro paulista, não tinha problema, já aconteceu isso. Mas Minas Gerais tinha candidato, né? Antônio Carlos, o governador mineiro, falou, agora sou eu. Só que eu acho assim, acho que não, hein? Por quê? Porque ele queria proteger os cafeicultores paulistas por conta da crise. Isso que é aliança, hein? Não acreditar que os mineiros iam fazer isso. Então ele vai lançar Júlio Prestes, um paulista, para a candidatura. E aí aquelas dissidências falam, não, aí não vai dar, etc. Eles vão formar uma aliança liberal, que vai ter o Rio Grande do Sul, de novo no processo, a Paraíba, né, dentro desse esquema aqui, e o Partido Democrático. Então temos uma nova eleição, onde teremos de fato uma competição. Bom, com fraude de todos os lados, o Júlio Prestes vai concorrer com o candidato da Aliança Liberal, que será o Getúlio Vargas. O vice é João Pessoa. Quem ganha? Não é o Vargas. Quem ganha é quem sempre ganha, é o governo. Júlio Prestes ganha. Ganha, mas não leva. Aí que entra a Revolução de 30. Ou o golpe de 30. Alguns falam que é golpe porque eles vão assim, ó, tiraram uma oligarquia e colocaram outra. A elite é a mesma. Esse grupo que perde não fica satisfeito, até porque o Washington Luiz e o Júlio Prestes vão fazer uma perseguição àqueles que perderam. Então, acirra os ânimos. Eles estavam praticamente aceitando a derrota, mas acirrou por causa dessa perseguição. Houve um estopim, vamos dizer assim, o João Pessoa é morto na Paraíba por problemas locais, mas causa uma comoção, ele era o vice do outro. Então esse grupo resolve ir buscar os tenentes. Do tenentismo. Vamos fazer uma revolta aqui, nós vamos retirar, vamos fazer a revolução antes que o povo a faça. E aí eles vão em direção, né, do Rio Grande do Sul, em direção ao Rio de Janeiro e vão depor o presidente. Então vai depor Washington Luiz, impedir a posse de Júlio Prestes e colocar Getúlio Vargas. Essa é a Revolução de 30. Tira o presidente que está, impede a posse do que foi eleito e coloca um presidente revolucionário, porque participou desse que eles chamavam de revolução. Vale lembrar que entre os tenentes, eles foram atrás do Carlos Prestes, sobretudo, que era o maior líder. Os outros foram. O Prestes não aceitou. Ele falou, só isso que vocês querem, não tem nada a ver. Vocês querem trocar uma oligarquia, colocar outra, vai tirar
de Minas, colocar o Rio Grande do Sul, isso aí não é revolução. O Prestes já estava indo na direção da proposta comunista, né? Que ele vai virar depois, vai entrar no Partido Comunista. Então ele não aceita. E olha que interessante, se tivesse C na história, ele poderia estar nesse movimento, seria com certeza um dos líderes, e quem sabe, hein, no lugar do Vargas não teríamos o Prestes lá. Não, se ia ser bom, se ia ser ruim, não sei, ia acertar. O que eu sei é que o Prestes acabou sendo, a partir daqui, um dos principais inimigos do Getúlio Vargas, que vai governar a partir de então. Beleza? As questões eu mando para vocês e um abraço.